Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. Nesse quadro, eu realizarei uma leitura e, quando achar pertinente, vou proferir meus comentários, sempre à luz da história da Escola Austríaca de Economia e do libertarianismo. Primeiro eu vou trazer para vocês um comentário sobre o próprio programa, né? O Leituras Comentadas agora ele está sendo publicado também no YouTube, no Rumble e como podcast no Spotify e em outras plataformas ligadas a ele, como o Google Podcasts. Então, se você estiver ouvindo, eu vou fazer o máximo aqui para que não fique muito no visual. Eu peço desculpas se algum texto ou outro eu mostrar alguma coisa, chamar a atenção para alguma coisa do visual aqui, do vídeo. Eu vou tentar sempre descrever, pensando em vocês que escutam. Eu sou um grande consumidor de podcasts e eu sei como é diferente, né, o discurso. Eu pensei nesse programa principalmente para ser vídeo, mas a ideia do podcast realmente me agrada, principalmente porque os vídeos eles ficaram por aí com... Eu vou tentar manter, né, sempre o programa com 1 hora de duração. Se eu passar muito disso, eu vou tentar dividir em 2 o programa. Nós temos artigos bastante longos que pode ser que eu precise de mais de um programa, então vou fazer parte 1, parte 2, para poder ler e comentar, né? Tem alguns que só a leitura pode ser que leve esse tempo, mas eu não quero deixar eles de lado. Esses artigos compridos são muito importantes. Acho que os melhores artigos que nós temos, eles são bem compridos, tirando... Temos artigos curtos também muito bons. Esse aqui é o caso de um deles, mas eu vou falar sobre em breve. E obrigado aí por escutarem. Se inscrevam nas plataformas, divulguem para os seus amigos e se inscrevam em todos os canais. E se quiserem fazer as doações, cada canal tem uma maneira de doar. Eu acredito que o programa vai ser também disponibilizado no canal do YouTube do Instituto Rothbard. Eu ainda estou pensando, porque eu não quero ter nenhum tipo de preocupação com o que eu digo aqui, se a plataforma gosta ou não gosta, se os fiscais de ideias que querem banir ideias, queimar livros, se essas pessoas vão estar me denunciando para YouTube ou qualquer outra plataforma aí, se vão me derrubar. Então, mas no YouTube nós temos um material bem grande, um número de seguidores aí razoável, então eu não sei ainda, eu tô pensando. Deixa aqui no comentário o que vocês acham, se vocês acham que vale a pena. Eu acho que vale, porque o YouTube ele vai morrer, né? Eu acho. Ele não tem muito como sobreviver muito tempo com essa política deles. A concorrência é forte. Claro, tem ainda os defeitos técnicos que são solucionáveis. E muito em breve, eu acho muito mais interessante a plataforma Library do que o próprio YouTube. Só eu, por exemplo, eu não fico assistindo vídeo o dia inteiro, nem nada disso, mas eu assisto pela parte da manhã, logo que eu acordo, eu assisto 1 ou 2 vídeos e curtos, né, de uns 15 minutos, alguma coisa assim, ou meia hora, ou de meia hora, enquanto eu faço umas atividades em casa mesmo. E depois à noite eu assisto um pouco mais de vídeos, mas só de eu assistir esses vídeos, vamos supor uns 3 ou 4 vídeos por dia, eu ganhei no mês, no Library, cerca de $10. Acho que teve também um pouco de convites de amigos que aceitaram entrar, né? Não muitos entraram no Library com o meu convite, mas tiveram alguns, mas eu ganhei uns $10 só de assistir vídeos. Então, no YouTube eu não tenho essa facilidade, e muito menos eu tenho acesso a vídeos como por exemplo, eu assisto muito o Stefan Molyneux, do Free Domain Radio. Ele é muito bom e ele foi banido, né? Ele é uma das pessoas que foi banida de todas as plataformas. É um dos maiores filósofos da atualidade, né? Se não o maior, ele, pelo menos em número de
de inscritos no canal, ele era o maior, ele tinha o maior canal de filosofia do mundo, né? E a conversa que ele teve com o mundo de filosofia foi uma coisa inimaginável para qualquer filósofo de qualquer tempo, né? Ter um alcance tão grande diariamente com seus com seus seguidores, né? Com as pessoas que estão interessadas em ouvir o que ele tinha a dizer. E realmente foi muito grande, e agora ele está nessas plataformas alternativas, continua sendo um grande pensador, e por exemplo, é um dos que tá aí no Library, tá no Rumble, no BitChute. Eu tenho alguma restrição quanto ao BitChute, porque o BitChute já, numa postagem no Twitter deles lá, já falou que andou banindo pessoas, né? Mas aí falaram por que iria banir ou por que baniu pessoas. E eles mandaram uma resposta que seria idêntica à resposta do YouTube. Então, o que eu considero o BitChute, por exemplo, sendo uma plataforma que eu chamo de um YouTube pobre, né? Ele simplesmente não coloca todo mundo para fora porque ele precisa dessas pessoas hoje, as pessoas que estão sendo banidas de outras plataformas. A partir do momento vamos supor que ele tome o lugar do YouTube, ele coloca, eu acho que ele com certeza colocaria as manguinhas de fora para agradar os poderosos, os acionistas, sei lá quem que, ou os reguladores, para que eles tivessem alguma benesse, como o YouTube e outros gigantes da tecnologia têm, né? Facilidades do governo, e eles têm que agradar de alguma maneira, dar alguma coisa para ter alguma coisa, o que eles querem em troca. O que eles querem é banir a concorrência, fazer a concorrência mais difícil, aumentar as suas arrecadações da maneira mais fácil possível, menos custosa, e normalmente a maneira menos custosa para uma grande empresa conseguir isso é comprando políticos, né? É muito mais barato você gastar, não sei, vamos supor, são no Brasil 500 deputados, é muito mais barato você ir lá e com 500 maletas de $1 milhão e gastar 500 milhões de dólares para manter o monopólio ou acabar com o seu concorrente, do que você gastar bilhões para melhorar a sua plataforma, para atrair mais clientes, e realmente essas empresas gastam bilhões mesmo. Então é por isso que eu acredito que se a empresa não se mostra com princípios desde o princípio, né, ela tá fadada a não ter sucesso, né? O Library, pelo menos, ele se mostra uma plataforma, se diz, né? E acho que acredito que a tecnologia seja bastante inovadora, que não haja censura. Porém, a gente sempre fica com o pé atrás. Eu não entendo. Se alguém souber aí da tecnologia, deixa um comentário aí. Falando o que acha do Library. Bom, estou muito off topic. Eu queria muito fazer esse parênteses, e eu vou passar aqui para a leitura do artigo. Vamos se ater ao assunto agora. O artigo que eu escolhi hoje é um artigo sobre drogas, no qual nós defendemos a total liberalização de todas as drogas. Foquem aqui na palavra liberalização, que é isso que a gente defende. A gente não defende, nós como Instituto Rothbard, nós como libertários, como austríacos, nós não defendemos a regulamentação ou a legalização das drogas. As drogas hoje já são legalizadas, no Brasil inclusive. Todas as drogas no Brasil são legalizadas, ou seja, existe uma lei que fala sobre elas. E essa lei só é mais draconiana do que em alguns outros países. Por exemplo, no Canadá, algumas drogas são agora legalizadas, né? Então, podem ser vendidas, comercializadas. A lei permite que as drogas sejam comercializadas. Aqui tem muitas regras aí, escuras, ou seja, não tão explícitas, mas tem, ou seja, a pessoa pode comprar e vender maconha, por exemplo, numa loja. Você pode entrar numa loja e comprar sua maconha.
vai pagar a taxa do bandido, do Estado, né? Mas vai comprar numa loja com nota fiscal, tudo. Então, qual a diferença? No Brasil, nos dois países é legalizado. E nenhum desses lugares tem é o ideal nosso, né? O nosso ideal é que o Estado simplesmente não se atenha, não faça nada, não exista, na verdade, né? Então, eu vou continuar aqui. Bom, o artigo é escrito pelo Lawrence Vance. Ele tem, eu andei vendo aqui antes, ele tem 3 artigos que nós publicamos dele, né? Também um sobre os impostos, bem legal. Talvez eu faça um vídeo sobre, com certeza, se eu tiver saúde e tempo, vou acabar fazendo um vídeo sobre esse artigo também, os 2 outros artigos dele, que são muito bons, qual é a visão libertária sobre os impostos, e Mises explica a guerra às drogas. O Vance é um americano, ele é filiado ou ligado ao Mises Institute do Alabama, né? E ele escreve esse artigo, que foi publicado por nós quando o Instituto Rothbard ainda se chamava Instituto Mises Brasil. Hoje nós seguimos aqui o trabalho com um outro nome, né? E se alguém estiver usando o nome do Instituto Mises Brasil, saibam que é um charlatão, né? Uma pessoa que está tentando enganar vocês. O Instituto Mises Brasil, infelizmente, não existe mais. Ele foi... tivemos que mudar de nome devido ao mal que foi feito com a marca, né? Pelo charlatão que hoje toca, era chamado antes disso. Então, esse foi publicado em 2009, e eu vou à leitura do artigo. O artigo é um comentário de um outro artigo, então ele já é um comentário. Eu estou lendo, a minha leitura que eu estou comentando é sobre um artigo que é um comentário. Mas eu queria muito ler esse artigo, porque é um artigo que foi muito importante para a gente, para trazer e colocar os argumentos de uma maneira bem condensada, né, para vocês. Então vamos lá. Lendo. A guerra estatal contra as drogas, assim como a guerra contra a pobreza ou a guerra contra o terror, é um fracasso abjeto. Ela atravanca o sistema judiciário, incha desnecessariamente a população carcerária, estimula a violência, corrompe a polícia, corrói as liberdades civis e acaba com a privacidade financeira. Ela também estimula buscas e apreensões ilegais, arruína inúmeras vidas, desperdiça centenas de bilhões em impostos, obstrui o avanço de técnicas de tratamento medicinal e não produz impacto algum no uso ou na disponibilidade de drogas. Bom, perfeito, né? O Lawrence aqui coloca muito bem os males, né, da proibição das drogas. Realmente a gente, aí no Brasil, a gente pode observar bem, a gente vive em algumas cidades, eu diria, nas cidades grandes, pelo menos a maioria, né, delas sofre com esse mal. A gente tem um sistema judiciário, né, que a gente não pode nem chamar de que fazem justiça, porque raras são as vezes que o sistema judiciário faz justiça. A maior parte do tempo eles estão a mando de poderosos que fazem o que querem, né, o que bem entendem. Infelizmente, né, a gente muitas vezes precisaria desse serviço, e o que a gente tem no Brasil não é esse serviço. O que a gente tem no Brasil é uma piada, de mau gosto, uma maldade com o povo, que é chamado de setor judiciário. Espero de coração que nenhum de vocês jamais precise ou tenha que pisar os pés, colocar os pés num tribunal, entendeu? Porque é muito difícil mesmo, é uma coisa que enoja. Qualquer pessoa de bem tem que sair enojada de qualquer tribunal, mesmo que o magistrado acabe por uma obra do destino, completamente contrário aos seus objetivos, fazendo a coisa certa. Saiba que ele não fez isso porque ele é bom ou porque ele é justo. Ele fez isso por um erro, ou um erro do sistema mesmo. O sistema está aí para ajudar os poderosos. Esse sistema de justiça, né, entre aspas, claro, justiça estatal. Mas o que acontece realmente, que como essa guerra contra as drogas é inútil e ela é lucrativa, o comércio de drogas continua sendo lucrativo, nós temos muitas pessoas
que acabam em problemas judiciais por causa do comércio de drogas, e isso acaba abarrotando realmente o sistema, e quem precisa infelizmente precisa de uma resolução para algum conflito, acaba tendo que esperar na fila, né? Ele também, a proibição das drogas também estimula a violência, porque ela não deixa um canal aberto para que produtores e comerciantes de droga resolvam suas pendengas de maneira mais pacífica, né? Eles não tem como apelar para um tribunal de arbitrário privado ou mesmo estatal, que acaba sendo um monopólio no Brasil, né? Então por isso que nós ainda temos, por isso que eu já pisei num desses, senão jamais passaria perto, né? Porque é um monopólio, as pendengas só podem ser mesmo resolvidas ali. Então ele estimula a violência. Então, por exemplo, se um traficante vende alguma droga para um consumidor, esse consumidor não paga, o traficante não tem como colocar ele no pau estatal, né, na justiça monopolista do país, né? E também se eles têm disputas comerciais entre eles, se alguém rouba uma loja, né, que eles chamam de ponto, né, de outro, ou infringe algum acordo que eles tinham ali implícito ou explícito entre eles, não tem como resolver se não for entre eles mesmo, né? Não tem como chamar um terceiro de boa fé, reconhecido por toda a sociedade como uma pessoa justa, nem nós, né? Em qualquer tipo de pendenga, mas eles não têm nem como chamar o Estado, o monopolista, né, da justiça, para ajudá-los a resolver as pendengas de maneira menos violenta, né? Então por isso que a proibição das drogas estimula a violência, além do que incha desnecessariamente, obviamente, a população carcerária. Claro, tantas e tantas pessoas que injustamente tiveram sua liberdade violada pelo Estado, foram sequestrados pelo Estado, né? E aqui a gente tem sempre aquela impressão do traficante como sendo o marginal de fuzil que também assassina e estupra e toca o terror. E o que a gente tem, mas a gente esquece que o mercado das drogas é gigantesco. A parte das pessoas que estão encarceradas ou que praticam o comércio de drogas não é que consiste desses marginais, realmente esses bandidos que assassinam e cometem crimes reais, né? Não é tão grande, não é tão expressiva, se você for ver no total, né? No número, na maioria, no 100% das pessoas que cometem, que praticam que estão no mercado de drogas, né? Muito provavelmente uma parcela bem menor do que a gente imagina seja de pessoas realmente violentas que cometem crimes reais. Então, não deveriam estar presos, não deveriam ter nenhum tipo de aborrecimento com capangas estatais, deveriam estar livres comercializando seus produtos, né, e serviços. Tem muita coisa dentro dessa cadeia. Os países que legalizaram, essa é uma prova, tem indústrias, tem lojas, tem um monte de fazendas, muitos empregos gerados, e não é possível que todos os agricultores de drogas, os vendedores, os transportadores sejam pessoas completamente malévolas, né? Se fossem, o Brasil não estava nesse estado. Isso é um estado crítico, né, mas estaria bem pior, né? E realmente corrompe a polícia e os políticos, né? E a gente vê isso muito, né? Os filmes retratam, e os filmes estão retratando a verdade, né? A gente sabe que a polícia, ela é usada como arma, né? Também dessa guerra. Os poderosos que a controlam podem mandar prender um ou outro grupo, agindo sempre em interesse próprio, né? Então imagina você um
produtor de cerveja artesanal hoje, né? Tem bastante gente que produz, e o seu vizinho também só que você tem um poder, você é amigo do dono da polícia, e você pede ao dono da polícia que faça alguma coisa para que o seu comércio prospere e o do vizinho vá à ruína. Então você chama o seu amigo e ele vai lá e acaba com o seu vizinho, rouba tudo dele, sequestra ele, põe ele numa jaula e pronto, seu caminho está livre, né? Então a gente vê bastante isso acontecendo, né? A gente sabe, é só ler as páginas policiais e ter um pouquinho de discernimento que você vê exatamente isso acontecendo, né? Essas apreensões da polícia são sempre seletivas e sempre criminosas, né? Não importa se é seletivo ou não, se é geral, ou se foi feito, todos são presos, pior ainda, né? Mas essa seleção não é à toa, não é sem critérios, né? A gente sabe os critérios que as pessoas têm, que os políticos têm normalmente, né? Que é o dinheiro, é o poder e o status, e quem der mais isso para ele vai sair na vantagem. Então a gente tem isso. E também, obviamente, como ele bem coloca aqui, acaba com a privacidade financeira e com as liberdades civis. A desculpa usada para que a privacidade financeira fosse destruída no mundo, isso não faz muito tempo, foram duas, né? As drogas e o terrorismo, né? O tráfico de drogas e o terrorismo. Então, um erro deles, que é a proibição das drogas do Estado, né, levou a eles terem uma desculpa para cometerem outro erro, outro atentado contra a nossa liberdade, que é o fim da privacidade financeira, e também, claro, correr as liberdades. A gente sabe que não só o terrorismo como as drogas também foram usados e são usados até hoje como desculpa de várias violações das nossas liberdades e privacidades. O Edward Snowden, vocês sabem, né? Ele denunciou lá a NSA, que é um órgão da CIA, lá, ligado à CIA, que espionava todo mundo, do mundo inteiro. Ou seja, ele podia... O Snowden ficou impressionado quando ele viu o poder que ele tinha nas mãos. Ele viu assim, eu consigo ver o que o Fernandinho Beiramar está fazendo. Mas ao mesmo tempo ele foi lá e pesquisou, ele podia ver o que o pai dele estava fazendo, os amigos dele estavam fazendo, pessoas que não tinham nada, não representavam nenhum perigo à sociedade, nem tinham nenhuma suspeita sobre nada. Então isso é uma violação gigantesca, ele denunciou isso, foi e é ainda perseguido pelo governo americano por causa disso. E também, como vou seguindo aqui, como o Lawrence fala, uma coisa muito... bom, ele fala que desperdiça centenas de bilhões em impostos. Bom, isso é bom, não é ruim, né? E prejudica muito o avanço de técnicas de tratamento medicinal. Eu digo que sim, né? Esse é um dos grandes problemas, né, da proibição das drogas, é que eu acredito que drogas potentes como heroína ou outras drogas aí que realmente destroem as pessoas rapidamente, num caminho sem volta, elas poderiam ter sido, se houvesse um livre mercado de drogas, eu acredito muito que os produtores teriam investido muito em pesquisa e desenvolvimento dos produtos para que essas drogas tivessem um impacto menos nocivo na saúde dos seus consumidores, né? Ninguém quer que o seu consumidor morra. Se eu sou o dono da Coca-Cola, eu gostaria muito que o meu produto fizesse bem para as pessoas. Tanto é que eles hoje investem em tantos outros produtos que não é a Coca-Cola, porque a Coca-Cola faz mal para a saúde, faz muito mal o açúcar, a gente sabe, né? É uma droga
muito ruim, faz muito mal, e a Coca-Cola, vendo que não tinha como fugir disso para a Coca-Cola, né? Eles tentam fazer produto com stevia, com outras coisas, mas eles realmente investiram em água, em sucos, ou produtos, talvez, tudo bem que os sucos dele também não fazem bem, né? Os sucos da Coca-Cola são muito ruins para a saúde, cheios de açúcar e sem fibras da fruta, porém eles investem em outras áreas também, pensando nesse outro. Na sobrevivência dos seus consumidores. Né? E eu acredito que isso poderia ter acontecido nas drogas também. A pessoa poderia até continuar vendendo a heroína, mas ele poderia ter uma heroína menos nociva também no seu cardápio, para aqueles que se importam com a saúde, que não estão querendo de fato se matar, querem apenas ter um momento ali de desconexão com o mundo, não sei, e poderia ter umas drogas muito menos nocivas, né? Então, não apenas na medicina em si, porque eu acredito que a medicina que são drogas, né? A gente chama drogaria, o lugar que você compra remédio, não é à toa, porque todas são drogas, mas a medicina a gente poderia ter desenvolvido também alguns medicamentos a partir das drogas, né? Ou as drogas poderiam ter sido usadas, como muitos defendem que as drogas, muitas das drogas podem ser usadas para tratamentos medicinais. Há controvérsia, claro, a medicina, como eu já disse em outro episódio, é uma ciência de verdades transitórias, ela muda, né, graças a Deus, como a maioria das ciências, né, novas hipóteses podem trazer novas verdades. Isso aconteceu e acontece diariamente na medicina. O caso clássico aí da talidomida, pesquisem sobre a talidomida, que era aconselhada para gestantes, e depois foi descoberto que não, que eu não sei, eu não me lembro muito bem do caso, da história como um todo, se haviam teóricos da conspiração, como dizendo que a talidomida fazia mal na época, não me lembro agora, mas havia uma forma de um consenso médico de que a talidomida era boa para as grávidas, e depois ficou provado que ela realmente fazia muito mal, porque ela causava uma formação nos fetos, né? Então eu vou seguir aqui a leitura. Como consequência dessa fracassada guerra, gente oriunda de todos os lados do espectro ideológico já começou a clamar, em modo e intensidade nunca antes vistos, por algum grau de descriminalização ou legalização. Um recente exemplo disso é o filósofo político britânico John Gray. Em um artigo intitulado "O argumento a favor da legalização de todas as drogas é irrefutável", Gray faz uma forte defesa da descriminalização total das drogas. A guerra mundial contra as drogas deveria ser abolida porque, bom, ele vai começar a listar aqui as razões, né, e os argumentos. Eu vou falar um pouco sobre o John Gray. O John Gray, ele é um escritor, eu não conheço muito bem a figura dele. Eu sei que ele escreveu aquele filme, o livro, né? Os Homens São de Marte, as Mulheres de Vênus. Deixa eu ver que eu abri aqui já. Peraí. Exatamente. Ele escreveu Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, né? E outros livros, vários livros. É uma pessoa que deve estar cheia do dinheiro. O artigo dele eu não havia lido ainda, mas eu li agora um pouquinho antes de começar esse vídeo, né? Eu dei uma lida, um artigo interessante, vale a pena ler na íntegra o artigo, mas eu acho que o Lawrence fez um grande trabalho resumindo pra gente, né? Eu acho interessante, inclusive no final aqui o John Gray, que não é libertário, né? Ele que bem claro, ele fala que não, o que ele quer não é libertarianismo, não sei o que lá, então vale a pena ler com uma pitada de sal, né?
com o pé atrás, como sempre. Como você deve fazer tudo, né? Você deve ler tudo com o pé atrás, querendo se informar mais, checar os seus fatos. Mesmo vocês que escutam o podcast aqui, tudo que eu falar aqui, vai checar, vai ver se você se interessou, né? Se você quer usar esse argumento também nos seus debates. Checa você mesmo, não fala porque eu falei, eu ouvi o cara falando isso. Não, vai lá e checa, vê se é isso mesmo, vê os dois lados. Algumas histórias têm muito mais de dois lados e você acaba tendo que tirar suas próprias conclusões. Mas é isso aí. Vamos continuar. Então, vou ler aqui. A guerra às drogas já mutilou, traumatizou ou desalojou um incontável número de pessoas. Verdade. Quem vive no Rio de Janeiro, cidades grandes, principalmente na periferia, no Rio de Janeiro nem tanto, mas nas outras cidades, mais na periferia, realmente é terrível, terrível. As drogas geram um segundo estado dentro de um estado. Os traficantes, às vezes, eles se comportam como um estado, e é terrível. Essas pessoas não têm como... Elas são achacadas de um lado e do outro, por mais que alguns traficantes também tentem fazer aquela política dos políticos mesmo, né, de fazer benfeitorias para a comunidade, esse tipo de coisa. Mas é o lado bom. Se você só olha pro lado bom do traficante, é bom. Olha lá o que ele faz. Eles inclusive, alguns fornecem segurança para suas quebradas, né? Ali dentro, em alguns dos domínios aí dos traficantes, ali dentro não há crimes, né? E se há crimes, são rapidamente resolvidos, né? Da maneira mais eficiente possível. Isso eles são bons mesmo. E eu já presenciei, já ouvi histórias, né? De presenciar não, né? Porque eu também não, graças a Deus, não estava, né? Mas eu ouvi histórias de pessoas que presenciaram isso aí, a eficiência dos traficantes em combater e punir os crimes, né? E também, por outro lado, eles são alheios à ética, né? Eles não têm a ética, eles são dúbios, né? Uma hora eles múcios, né? Uma hora eles são da ética, como por exemplo quando eles pegam um ladrão dentro da quebrada deles, vão lá e dão uma punição às vezes correta para a pessoa, e outras horas eles estão simplesmente tocando terror na população, roubando, matando, estuprando, fazendo coisas terríveis, né? Isso são os traficantes, os marginais, né? As pessoas que são armadas. É óbvio que tem os traficantes que são pessoas completamente, eu diria boas, pessoas normais, pessoas que não seriam capazes de fazer mal para uma mosca, pessoas que estavam ali comercializando suas drogas, ou pessoas que compram, como a compra de drogas no Brasil é uma coisa um pouco era, né, não sei, era um pouco complicado, perigoso, né? Você tinha que ir a algum lugar ermo e se encontrar com uma pessoa que é tida como um bandido, né? Para você fazer uma negociação em dinheiro, em cash. Então você tá chegando no lugar com cash, o cara e vai falar com um bandido, complicado, né? Então muitas vezes um amigo uma pessoa ia e comprava para os amigos. Então, em vez de comprar, sei lá, 1 grama, comprava 20 e depois dividia com os amigos. Então essa pessoa acaba presa, uma injustiça gigantesca, né? Tem casos de pessoas que eu conheço que aconteceu isso, eu sinto muito, acho um absurdo os anos ou não sei quanto tempo a pessoa passou, já saiu, graças a Deus, né? Mas passou preso, uma pessoa boa, carinhosa, nunca fez mal para uma mosca, estava vendendo lança-perfume para os amigos, né? Lança-perfume era super difícil de pegar,
E esse menino estava fazendo bem para os amigos dele, né? E acabou sendo sequestrado por 2 anos pela polícia, pelo judiciário brasileiro. Terror, terror. Isso é uma coisa que não tem volta. Pior que isso, só se tivessem matado ele. É terrível, terrível. Ele acabou cumprindo pena com assassinos, colocado ao lado de pessoas realmente da pior espécie da humanidade, tirando os políticos, né, que são piores ainda do que todos esses. Bom, eu vou seguir porque senão eu fico emotivo aí. Né, continuando as razões, apesar disso, apesar de ter destruído, né, tudo, um incontável número de pessoas e desalojar, apesar disso, o uso de drogas permanece entranhado em nosso modo de vida. Ou seja, eu vou continuar aqui um pouquinho. Os custos incorridos pela proibição das drogas já excederam enormemente qualquer possível benefício. Sim. A guerra às drogas custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Enxugar gelo. A gente vê aí o Bolsonaro, que ora age como um libertário, fala como um libertário, quando fala que o povo tem que se armar para atirar em ditadores, ou que não quer não quer aumentar imposto, acaba aumentando alguns, né? Mas tudo bem. Mas ele em algum momento fala como libertário, outras horas é um tirano, né? Da pior espécie, quando ele fala, por exemplo, das drogas, né? Ele rouba as drogas dos comerciantes, dos transportadores e posta isso como se fosse um ato heróico, né? Um ato moral, ético, quando não é. Na verdade é totalmente o contrário. Quando há uma apreensão de drogas, está ocorrendo que você tem que olhar esse ato como um roubo. Não importa para esse ato único quem é que está transportando essa droga, quem é o dono legítimo dessa droga, se é ilegítimo, se ele conseguiu o dinheiro matando, roubando ou não. O ato ali de roubar a droga, de apreender a droga, da polícia apreender a droga, é um ato ilegítimo, antiético, completamente imoral. É o roubo. O roubo, e simplesmente há um mandamento que é o não roubarás. E não importa por quê. Não roubarás, mas não tem esse mas. Então, se você é uma pessoa moral, que se diz cristão, você jamais vai roubar alguém e muito menos depois de fazer isso sai se vangloriando, né? Então, e apesar disso tudo, apesar do Bolsonaro roubar em níveis recordes as drogas dos seus legítimos donos, o consumo de drogas, eu tenho plena convicção de que deve continuar o mesmo, ou se não maior do que em anos anteriores, né? Simplesmente porque quem quer consegue, pode estar mais caro, pode estar pior qualidade, mas as drogas vão estar sempre aí lastimando as pessoas, né? A vida das pessoas. E os custos, né? Com certeza. As mortes, o medo das pessoas que vivem nas grandes cidades, essa guerra dos traficantes que vitimizam tantas pessoas inocentes que nem estão nem aí. Cada bala perdida no Rio de Janeiro que matou alguém, isso aí já. Só uma vida que tenha sido tirada dessa maneira, que foi até, vamos dizer, sem dolo, né, do assassino, né? Claro, atirou para cima a esmo, tá com dolo, né, na minha opinião, mas não foi, tipo, com aquela intenção de matar aquela pessoa específica, né, planejado. Só isso já seria suficiente para jamais ter havido nenhum tipo de proibição, mas eu diria também todas as pessoas que foram vítimas de overdoses de drogas falsificadas, sem qualidade, de todas as pessoas que tiveram as suas vidas destroçadas porque foram pegas com drogas, e isso acabou estigmatizando essas pessoas com as suas fichas policiais tendo um nome
tendo uma mancha ali, uma coisa terrível, ou que tenham apanhado, ou sido mortas, ou sequestradas pela polícia. Isso é um absurdo, é um absurdo. Eu não sei como é que alguém pode enxergar uma proibição das drogas, ou do que quer que seja, assim, de um produto, como uma coisa boa, né? Uma coisa moral. A gente pode discutir o quanto for, se drogas, seja ela qual for, são podem ser consumidas, devam, né, ou é saudável ou é moral que se consuma drogas. Isso a gente pode debater bastante, mas realmente proibir a pessoa de tomar, não é você, ninguém vai te obrigar a usar drogas. Ninguém quer obrigar quem não quer usar drogas. Se você é um adulto e quer injetar veneno de rato na sua veia, eu vou tentar te convencer com todas as palavras que eu tiver para que não faça isso. Como eu tentaria também, se você quiser usar drogas aí pesadas ou de maneira, ou mesmo as ditas mais leve, de maneira irresponsável, eu vou tentar te convencer com todas as palavras possíveis a não fazê-lo, né? Ou a que use com consciência, use com moderação, as drogas que são ditas mais leves, né? Como o álcool, até mesmo a própria nicotina, o açúcar e também maconha. Dizem que o cogumelo é uma das mais leves, eu não sei, eu não conheço essas coisas, mas as ditas drogas mais leves, né? Que então realmente não tem como você ver isso e falar que a pessoa proibir isso é uma virtude. A gente pode discutir isso, mas não é porque você acha hediondo, a pessoa tá fazendo mal para ela própria, então deixa eu pegar, vamos bater nela, vamos prender ela. Não, a vida é da pessoa, ela faz mal para ela própria se ela quiser. Eu não vejo como, se você quer levar isso para esse lado, então não tem fim. O açúcar, como eu acabei de falar, é uma droga. Eu não acho tão leve, eu acho pesado, viciante e uma das que mais fazem mal para a pessoa. Sou um consumidor de açúcar, acredito que em níveis moderados, mas eu consumo ainda açúcares, infelizmente, né? Mas eu não quero ninguém batendo em mim porque eu como um sorvete ou uma sobremesa. Não, e muito menos eu acho que você sairia batendo em alguém na rua, dando porrada no gordo que foi comprar um bolo. Não, gordão, você não pode bolo, para com açúcar aí e tal. Vai pra cadeia, vamos prender esse gordo aí pra ele aprender a comer salada. Não acho que você faria isso, e se você pensar bem, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, né? Ou você não pensa também, por mais que a gente abomine, né? Os alcoólatras que colocam tudo, toda a vida deles de lado para satisfazer o vício. A gente não é que abomina as pessoas que são alcoólatras, né? Mas é o ato, o comportamento. E nem por isso você defende uma maldade, como seria um sequestro e a privação da liberdade dessas pessoas, né? A gente quer o bem delas e não fazer mais mal. Então a pessoa tá lá tomando a pinga dela, a cachaça dela no boteco, ela pelo menos tá se divertindo, tá ali com os amigos, pode estar se matando sim, fazendo muito mal para ela mesma, e você pode ter a visão correta de que esse comportamento é imoral, no meu ver, né? No meu ver, no meu jeito de ver a moral, né? É imoral, mas de maneira nenhuma você quer que essa pessoa fique em pior situação, né? Eu quero que ela melhore, eu acho que ela pode melhorar se ela for convencida a ter um comportamento mais saudável, mas eu duvido que você ache que ela pode melhorar indo para prisão ou sofrendo penas
e perseguição da sociedade. Eu acho que não, eu acho que essa pessoa precisa de atenção, cuidados e não de violência. Não, ninguém pode agredir as pessoas simplesmente porque você não gosta do que a pessoa está fazendo, né? Em teoria, no final é isso, né? Eu vou seguir aqui as razões. Penalizar o uso de drogas acaba por levar pessoas que, em outro contexto, seriam cumpridoras da lei à economia do submundo. Perfeito, eu concordo com essa colocação aí. Tem um provérbio, eu não vou saber agora de quem é esse provérbio, essa frase, de que se você tem 10 mil leis, você perde o respeito pela lei. E é mais ou menos isso. Se você diz que uma atividade, eu tenho aqui um pedaço, uma planta, e vem o meu vizinho e quer comprar essa planta de mim, eu viro e falo, olha, eu quero 10 reais por essa planta, ele fala, oh, 10, que bom, e paga 10. Ou não, ele pichincha, quer 7, a gente chega em 8 dólares. Vendi por 8 dólares para ele a minha planta. E qualquer pessoa que vê nisso uma atividade criminosa tem sérios problemas éticos com a ética, não entende o que é ética, não entende o que é crime, o que é a lei de verdade, né? A lei entendida como a defesa dos direitos naturais, né? Então, não dá para você ver isso. Então, a partir do momento que uma atividade completamente legítima e ética, que é o comércio, é vista como um crime, as pessoas perdem essa noção. Algumas pessoas, né, as que não têm tanta noção da ética, né, não entendem muito bem, principalmente por ser desvirtuado nas escolas e pela mídia, esse conceito de ética, né, essas pessoas, elas acham que, eu já tô fora da lei mesmo, já vendo droga, então o que é para mim furtar alguma coisa, ou achacar ameaçar de morte os meus concorrentes, sabe? E principalmente eu acho que piora a coisa quando você coloca esses conceitos como crime hediondo. Então, hoje você cometer esse ato que eu falei de eu vender uma planta para o meu vizinho, é visto como um crime tão ruim quanto estuprar alguém ou assassinar alguém. São crimes hediondos. Então é óbvio que se perverte, né, todo o conceito de justo, injusto, ético, antiético, legítimo e ilegítimo das pessoas. E realmente acaba levando a pessoa a se esconder no submundo, a se entregar ao submundo, né, na verdade. Uma atividade que não deveria ser do submundo, deveria ser livre, como é no Canadá, ou nos Estados Unidos, em alguns estados, que você entra numa loja, tem o vendedor, você olha na cara do vendedor, tem as marcas, tem os produtores estão expondo ali seus produtos e a pessoa entra, compra e paga impostos ou não paga impostos, tanto faz. Eu acho que melhor se não pagasse imposto, mas uma atividade completamente normal. Ninguém olha e fala, nossa, olha, aquele cara tá saindo da loja de maconha, olha lá, olha lá. Isso não acontece, não, é uma atividade normal, regular. A pessoa comprou cerveja, comprou maconha, a mesma coisa. Olha, tá saindo da loja de bebida, tá saindo da loja de maconha. É igual. Porque um é um crime, porque o outro não é. E aí a pessoa que não tem uma cabeça, não tem ideia de pensar muito a fundo isso, acaba não ligando que, sim, o que ele faz é vender drogas, e se é só isso, né, óbvio, se ele não ameaça os concorrentes, não agride os concorrentes, não agride os consumidores, não adultera a droga, não comete outros crimes que não relacionados a esse ato de comprar e vender a droga, mas são também assassinos, alguns são também, né, claro, assassinos, estupradores, sequestradores, tem isso também no meio dos traficantes, né, mas a maioria eu acredito que não seja assim. Então, isso leva a pessoa a não respeitar nada, né? Porque
Se eu já sou bandido, eu sou bandido hediondo. Tipo, eu compro e vendo drogas. Então, o que é para mim fazer mais alguma coisa, né? Vou continuar. A proibição expõe os usuários de drogas a enormes riscos de saúde. E a outra razão, drogas ilegais não podem ter sua qualidade e toxicidade facilmente testadas. Eu li os dois juntos aqui, as duas razões, porque eu acredito que estão no mesmo patamar, né? Sim, o risco à saúde, como eu já disse, a adulteração das drogas, a falta de certeza da qualidade devido a você comprar drogas de pessoas que não têm a vida aí, não tem a sua reputação como o seu maior, a maior qualidade do seu negócio, né? Eu vendo só drogas de qualidade, então eu sou uma pessoa de reputação. Eles não têm isso, eles têm realmente meio que um monopólio, né? Que eles podem usar a força deles mesmos ou da polícia para achacar os concorrentes. E pode adulterar a qualquer momento e o consumidor não tem a quem recorrer, porque ele comprou uma coisa que é ilegal, de uma pessoa que faz aquilo ilegalmente no submundo, escondido, e não tem como você denunciar a pessoa, falar, eu vou processar o cara porque eu tomei a droga dele e me deu diarreia. Não, você não tem como fazer isso. E também as drogas ilegais não tem como ser testada. Aqui, com certeza que o autor, o Gray, o John Gray, do autor do artigo que está sendo comentado por esse artigo, ok? Quem escreveu esse artigo foi o Lawrence Vance. Ele com certeza está pensando aqui numa Anvisa para testar a qualidade das drogas, testar, né, a qualidade das drogas, mas eu acho que mesmo no livre mercado a gente poderia ter certificadoras, né, agências que certifiquem a qualidade de drogas e tantos outros produtos. Eu não vejo um Inmetro, uma Anvisa como coisas inerentes ao Estado, muito pelo contrário. Eu acho que o Estado envolvido nisso, ele faz coisas terríveis, como foi o caso que eu já citei da talidomida, que era o suprassumo de todos os governos aí, especialistas, e no final e tantas outras drogas, né, que fazem mal, fizeram mal aí, que eram aprovadas pelos governos, ou seja, o governo não tem interesse nenhum em prestar nenhum serviço, né, que seja incorruptível, que não tenha corrupção no meio, né, que seja imparcial, que seja eficiente, porque não há o incentivo, né, primeiro porque ninguém é dono daquilo, se a agência fosse livre, né, se a concorrência e você pudesse escolher não fazer pela Anvisa, por exemplo, eu acredito que ninguém escolheria a Anvisa para atestar as suas drogas, né, escolheríamos órgãos que tivessem a reputação um pouquinho menos manchada, né, do que a Anvisa. Então, por esse motivo, as drogas legais hoje em dia não podem ter sua qualidade facilmente testada, né. Claro, as pessoas que conhecem, que consumiram, falam, aquele cara vende alguma coisa boa, aquele cara vende do bom, né? Então, mas não acho que seja muito fácil, né? Porque é ilegal, aquele cara pode ir preso amanhã, né? Ele não tem muito, o incentivo dele é fazer o máximo de dinheiro no menor espaço de tempo, sempre, né? Vou continuar as razões. Inúmeros usuários de drogas viveram vidas produtivas em épocas passadas antes das drogas serem proibidas. Como eu já disse, eu vou seguir a leitura porque eu acho que eu já comentei muitas coisas dessas. Os usuários de drogas têm de lidar com preços inflacionados, riscos de saúde e ameaças de cadeia. Já falei também. Políticos que já utilizaram drogas não sofreram qualquer tipo significativo de efeito colateral em suas carreiras. Exatamente. Os mesmos políticos que prendem as pessoas e continuam essa guerra às drogas e tiram a nossa privacidade financeira
porque existe tráfico de drogas, eles mesmos, como Obama, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros, já falaram que usaram drogas e nem por isso não tiveram nenhum tipo de sanção nas suas carreiras. Acho que principalmente por serem de esquerda, né? Se o Bolsonaro fala aí que já usou droga, eu acho que o mundo vem abaixo para ele, né? Mas continuando aqui. Os enormes lucros obtidos com as vendas de drogas ilegais corrompem instituições e destroem vidas. Verdade, como eu já inclusive comentei, os lucros, né, que são exorbitantes, porque o Estado coíbe a concorrência, né, por isso que os lucros são exorbitantes, né, eles são usados e revertidos novamente para comprar, como eu já falei, a polícia, os políticos, para que os lucros continuem sempre exorbitantes e cada vez maiores, né? Ou seja, para manter a proibição. Ou seja, os traficantes são os que mais têm, os grandes traficantes, né, são os que mais têm interesse em que as drogas continuem proibidas. Parece uma contradição, mas não é. Não é porque é o melhor jeito possível. Como eu já expliquei, você é amigo do dono da polícia, você é o amigo do único cara que pode legalmente matar o seu concorrente, prender, sequestrar o seu concorrente, roubar tudo dele, destruir o negócio dele. E isso ainda não vai ser tão mal visto pela sociedade. Então, é o melhor dos mundos. Então, obviamente que as drogas são um dos grandes fornecedores de verbas para corrupção, né? Então, toda essa corrupção que a gente vê aí no Brasil, imagina, mundo afora, né? Muito dessa grana vem das drogas e dos traficantes querendo manter o seu poder e aumentá-lo, ou seja, não querem liberdade de drogas. Legalização sim, pode ser que eles queiram, mas a liberalização das drogas, como nós defendemos, não. Seguindo. A cruzada antidrogas, recentemente iniciada pelo governo do México, acabou se agravando e se transformando em uma mini-guerra. Pense no Rio de Janeiro. Eu citei isso também. Alguns estados já foram, de uma forma ou de outra, inteiramente capturados pelo dinheiro das drogas. Sim. A gente não sabe até que proporção que isso é no Brasil, por exemplo, mas tem umas nações menores que são narco-nações, né? Ou seja, um narco-estado. É um estado que é cooptado pelos grandes traficantes de droga. Como hoje o mundo, fazendo um parênteses aqui, acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior do que uma hora. Fazendo um parênteses aqui, o que acontece hoje, o mundo inteiro praticamente foi capturado pelos grandes traficantes de droga, né? E instauraram no mundo, em nome desses ou com a ajuda desses, a maior ditadura já vista no mundo, jamais pensada no mundo. E esses grandes traficantes de drogas são os grandes farmacêuticos, né? As farmacêuticas, que com essa desculpa do coronavírus, eles viram a grande chance de faturar muito dinheiro, mas muito dinheiro, com as vacinas e com tudo dos medicamentos. Tentaram primeiramente com medicamentos caríssimos, só que como esses não tiveram uma eficácia tão boa quanto os medicamentos mais baratos e já utilizados há décadas, como o caso da hidroxicloroquina, eles viram nas vacinas a grande jogada daí, né? E mantém o povo refém. Hoje, refém. Nós somos reféns desses grandes traficantes de drogas, que, mancomunados com os seus fantoches do Estado, né? Nos tem aprisionados como prisioneiros, nos prenderam para que eles pudessem lucrar. E o resgate é que a gente consuma o produto deles. Enquanto você não tomar a vacina deles, você está preso. Ou seja,
A gente pensa, nossa, imagina o Pablo Escobar, dono do Estado, não sei o que. Fichinha, fichinha. Esses grandes são muito mais cruéis, muito mais perigosos e para outro. Eu vou falar mais disso em outros artigos, mas tudo que vocês temem que aconteça algum dia com os narcotraficantes tomando poder, não é nada se comparado ao que nós temos hoje. Hoje o cenário é o pior, é o mais cruel de todos e a gente vê, a gente sabe, né, que pelo menos no estado de São Paulo, alguns estados do Brasil, no estado de São Paulo especificamente, uma, uma jogada pro governador ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro, e todos seus amigos, né, ganharem muito dinheiro, poder, status, e se refestelam com cada medida, parece que é um prazer nos olhos das pessoas, desses fascínoras, né, toda vez que decretam uma medida contra a população, são terríveis, são pessoas terríveis mesmo. E isso é porque eles têm poder e dinheiro, poder e o Estado na mão, né? O Estado, a existência do Estado é que faz com que esses traficantes e grandes farmacêuticas tenham esse instrumento que eles não teriam numa sociedade livre, de aprisionar, achacar e fazer o que quiserem dentro da legalidade. Ou seja, a lei hoje dos estados, ela permite que eles façam tudo isso. Basta que você compre os políticos. Você compra os políticos e vira essa arma para quem você quiser. Os que sabem disso se aproveitam disso, né? Então, como os grandes sabem, né? Como o Bill Gates e as grandes farmacêuticas, fazem o que querem. Só comprar, molha a mão de meia dúzia e escraviza centenas de milhares de pessoas. Eu vou continuar a leitura. Acabaram aqui as razões elencadas pelo John Gray no artigo e o Lawrence Vance continua. Ele continua comentando, né, o artigo do John Gray. Ele também poderia ter falado, como vários outros já o fizeram, que certas drogas ilegais já se comprovaram muito eficazes como analgésicos, que pessoas que fumam maconha têm menor risco de sofrer certas doenças, ou que o abuso de remédios controlados mata pessoas, como por exemplo Elvis Presley, Heath Ledger e Michael Jackson, da mesma forma que as overdoses de drogas ilegais. Ele poderia ter mencionado que o abuso de álcool é um problema social maior do que o uso de drogas ilegais, ou que apenas nos Estados Unidos ocorreram 1.702.537 prisões no ano passado. Esse artigo é de 2009, ou seja, 2008, esse número, sendo que quase metade foi por causa de uma simples posse de maconha. Ou seja, aí por volta de uns 850 mil prisões por posse de maconha nos Estados Unidos. É um número altíssimo, né? E também o que ele comentou nesse artigo, eu já tinha comentado que há drogas aí muito mais danosas à saúde das pessoas que não estão proibidas, muito pelo contrário, são permitidas pelo Estado. O Michael Jackson, acredito que ele estava tomando uma droga legal quando ele morreu, né? Heath Ledger, eu não sei muito bem quem é. Acho que é o cara que fez o Coringa, eu não sei, desculpa. O Elvis, eu também não lembro o que ele estava tomando. Mas, assim, a gente sabe, essas drogas de controle emocional, essas coisas, causam dependência e não controlam nada. As pessoas, ao invés de enfrentarem as dores e as amarguras da vida, né? Elas buscam trocar o enfrentamento desse sofrimento que faz parte da vida, né? Todo sofrimento faz parte da vida. Eles buscam amenizar isso ou trocar esse enfrentamento que nos faz crescer. É bem verdade. O sofrimento nos faz crescer, nos faz quando
a gente pode demorar para superar, mas quando supera, acho que a gente fica mais forte, né? Mais calejado, menos, menos frágil, né? Eu diria. Não é insensível, mas é menos frágil. Você fica menos aberto a sofrer da maneira que você sofreu antes, né? Você toma precauções na sua vida, você muda hábitos, você faz o que você pode para superar o sofrimento, e quando você consegue é gratificante. Enquanto que essas drogas nunca vão, você nunca vai superar os seus traumas tomando elas, você nunca vai melhorar como pessoa, se é esse o motivo de você estar tomando. Você vai virar um dependente delas e vai fazer muito mal ao mesmo tempo que faz muito mal para sua saúde, né? Não são todas iguais, umas fazem mais mal, outras menos mal, umas podem até melhorar alguns lados das pessoas, mas no geral é melhor você enfrentar os seus traumas de peito aberto, com o que Deus te deu mesmo, usando muito amigos, fé, família, para isso, do que passar a usar substâncias dessa maneira, né? Mas eu também não recrimino quem usa, quem faz uso de qualquer tipo de drogas aí. Acho que algumas não deveriam ser utilizadas de maneira nenhuma, mas fica sempre a critério das pessoas. Outras eu não vejo tanto mal. A própria maconha, por exemplo, eu bebo e eu acho que ela faz mais mal do que maconha, mas tudo se usado de maneira irresponsável, eu acho que não faz bem. Eu conheço pessoas que fumam maconha o dia inteiro, não acho que essas pessoas estão tendo algum benefício, elas nem sabem mais quem elas são, na verdade. E conheço pessoas que fumam maconha de maneira recreativa, né? Usa aos finais de semana. Eu vejo igual eu tomar minha cerveja no final de semana. Eu tomo uma cerveja no final de semana, a pessoa fuma maconha. Igual, se eu não abusar da cerveja, eu acho que vamos ter quase nada de efeitos, né? Mas se abusar, vai ter efeitos ruins nas duas, né? Então, talvez pior ainda no álcool. E é isso que ele diz aqui. O álcool é muito pior que a maconha, porque ele faz muito mais mal para a saúde. A maconha não dá ressaca. O álcool, poxa, muita ressaca, né? O álcool destrói o seu corpo, a sua saúde rapidamente. A maconha, não sei, acho que não. Pode destruir a saúde mental, talvez, de alguma pessoa que abusar do uso, mas não vejo como assim, pior que o álcool, não. E, no entanto, o álcool é liberado e a maconha não. Não que o que eu tô falando, o que eu quero dizer, para deixar bem claro, que as duas drogas são drogas, tem se usadas de maneira irresponsável, vão fazer mal para a saúde e para a mente das pessoas, mas isso fica a critério das pessoas. Se elas querem fazer mal para elas, elas fazem, como foi o fato do caso do açúcar que eu falei antes, que é se você quer comer 1 quilo de açúcar por dia, olha, te desaconselho a fazer isso, mas se você quiser fazer, a vida é sua, não vou te bater por causa disso, mas eu também posso não querer muito papo com você, porque você tem um comportamento destrutivo, e você não dá valor às mesmas coisas que eu dou. Eu dou valor para a vida, eu dou valor para a saúde, eu dou valor para a razão, para fazer o bem para os outros, né? Nunca fazer o mal para os outros. E você, e nem muito menos para mim mesmo, obviamente. E você não, você simplesmente está se destruindo aí e fechado a qualquer tipo de argumento. Então faz o que você quiser. A vida é sua, o problema é seu, não meu. Eu vou continuar aqui, porque ele vai tocar no ponto que eu quero falar também. O problema com o argumento irrefutável, entre aspas, de Gray
é que ele é utilitarista. Ele não faz um argumento em nome da liberdade. Ele não argumenta que as pessoas devem ter a liberdade de usar drogas simplesmente porque elas são livres. Assim, se a guerra às drogas parar de mutilar, traumatizar e desalojar as pessoas, se os custos da proibição tornarem-se menores que os benefícios, se as drogas legais puderem ter sua qualidade e sua toxicidade testadas, se a mini-guerra mexicana, ou carioca também, acabar, etc., então, de acordo com Gray, a guerra às drogas poderia ser uma coisa boa. Sim, utilitaristas não têm princípios, né? A gente parte disso. Eu tava lendo o artigo dele e falei, poxa, mas o cara tá falando tão certo algumas coisas e não tem nenhum princípio, não é possível, né? Enquanto nós, libertários, defendemos a liberdade das pessoas se drogarem, ou não, simplesmente porque elas são livres. Continuando a leitura, o único argumento irrefutável é o argumento do ponto de vista da liberdade. Mais ainda, da imoralidade, que é a intromissão governamental na vida pessoal de cada indivíduo. Em nenhum lugar do seu artigo, Gray sequer considera que não é papel do governo e nem é direito de qualquer pessoa proibir, regular, restringir ou controlar o que um indivíduo deseja comer, beber, fumar, absorver, cheirar, aspirar, inalar, engolir, ingerir ou injetar em seu corpo. Sim, como eu disse, os utilitaristas não têm princípios. Essa é a maior uma verdade sobre os utilitaristas. Tem gente que fala, eu sou libertário, mas eu sou utilitarista. O que você está dizendo para mim, nesse caso, é que, olha, eu sou libertário, mas eu não tenho princípios, hein? Eu só sou libertário porque eu acho que eu vou ficar mais rico. Mas, olha, se para eu ficar mais rico, te bater se te roubar for eficiente, ao meu ver, para eu ficar mais rico, então tá tudo bem, porque o meu objetivo, o meu princípio, que não é um princípio, é ficar rico. Então, fujam de pessoas que se dizem utilitaristas. Essas pessoas, elas batem no peito com um orgulho de falar, não, mas eu não sou desses aí não, eu sou utilitarista. Então, fujam para as colinas. Então, só nós temos direito, o corpo é meu corpo, minhas regras, só nós temos direito de decidir o que nós vamos introduzir nos nossos corpos, né? Seja qualquer via, né? Mas só a gente tem esse direito, ninguém mais tem esse direito. Ninguém pode te vacinar, te alimentar, te fazer aquele teste que estão fazendo agora na China, via anal, para o Covid. À força. Se você quiser se voluntariar e falar, olha, aqui, ó, testa o Covid aqui no meu traseiro, então você vai, o problema é seu, a vida é sua, olha, sem preconceitos aí, você pode ter a posição que você quiser, a posição sexual que você quiser, mas se você quer que o Estado seja a pessoa, se você quer que outra pessoa tenha a propriedade sobre você, o problema é só seu. Não queira que eu entre tenha essa mesma posição sexual, essa mesma preferência sexual que você tem. Então, não. Só quem tem o direito sobre o meu corpo sou eu. Meu corpo, minhas regras. Contanto que eu não tenho um outro corpo dentro do meu, né? Assim é. Meu corpo, minhas regras. Só eu decido o que eu tomo ou não tomo. E pela extensão disso, só eu decido o que eu compro ou não compro, de quem eu compro, de quem eu não compro, o que eu planto na minha terra, o que eu não planto na minha terra, o que eu produzo na minha garagem ou o que eu não produzo. Se eu quiser plantar a planta da coca e produzir cocaína na minha garagem, só eu que tenho um dizer sobre isso. Ninguém, o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. E se o meu vizinho quiser comprar minha cocaína, eu vendo para ele e pronto. Qual o problema disso? Quem
tem que se envolver nisso? Quem é o dono dessas pessoas envolvidas nisso, dessas propriedades envolvidas nisso? Se não apenas aquelas envolvidas voluntariamente nessa troca, nesse arranjo. Então, não deve haver, de maneira nenhuma, nenhum tipo de intromissão estatal em nenhum tipo de assunto. Bom, eu expandi um pouco, mas é isso. Basicamente é isso. E se você discorda disso, você tem uma preferência sexual que eu não coaduno. Eu sou o dono do meu corpo e só eu decido o que eu introduzo nele. Ou deixo de introduzir. Continuando a leitura. Se as drogas serão para uso médico ou recreativo, é algo que não importa. E também não importa se o uso de drogas irá aumentar ou diminuir. Um governo tem o poder de proibir substâncias nocivas ou práticas imorais. Não, o governo que tem o poder de proibir substâncias nocivas ou práticas imorais é um governo que tem o poder de banir qualquer substância e qualquer prática. Sequer deveria existir algo como substância controlada. Perfeito aqui. Comentar que é isso. Como nós não somos utilitaristas, não importa. Sempre vinha, mas você não sabe o que foi a China, que todo mundo tiveram que proibir as drogas porque todo mundo não queria trabalhar, as pessoas não queriam trabalhar, só queriam tomar ópio. E aí, como é que fica a sociedade? Bom, a sociedade vai ser como as pessoas que compõem essa sociedade quiserem, né? Se 99% das pessoas tiverem o interesse de ficar em casa fumando maconha e não trabalhar, a sociedade vai ser uma sociedade miserável, mas aquele 1% vai estar livre, entendeu? Agora, se 99% não quiser maconha e 1% quiser fumar maconha, aquele 1% vai ser livre também para fazer. E não importa como vai ser do jeito que as pessoas quiserem. A gente não pode decidir como escolher e desenhar a sociedade ao nosso bel prazer, não se importando com os meios utilizados. Os fins, quem acha que fins nobres justificam o uso de meios hediondos, são pessoas abjetas, psicopatas. E mesmo que o seu fim seja, não, mas é porque eu quero moldar a sociedade dessa maneira que realmente fica mais eficiente, mais agradável, pessoas sóbrias na rua, trabalhadores, não sei o quê. Eu não quero viver numa sociedade de vagabundos. Você pode tentar convencer as pessoas a agirem da maneira que você acha mais adequada. Sugiro que todos façam isso, mas você não pode de maneira nenhuma dar porrada em quem opta por outro estilo de vida, e muito menos falar que se a sociedade não for do jeito que você quer, você pode pegar em armas para fazer que ela seja e cometer crimes nisso, né? Se você acha isso, você é um psicopata e não tem lugar numa sociedade libertária, a não ser ou debaixo de 7 palmos ou numa prisão, né? Ou ainda, como os pinochetistas defendem, levado a um passeio sem volta de helicóptero, né? Mas eu não sou muito dessa. Também depende do caso. Vou seguir. Conservadores que reverenciam leis deveriam apoiar tanto a liberdade de se utilizar drogas para qualquer propósito, quanto um livre mercado para drogas. Não é minimamente racional autorizar o governo federal a se intrometer nos hábitos alimentares, alcoólicos ou tabagistas dos indivíduos. Com efeito, até o início do século XX, inexistiam leis contra as drogas, em praticamente todo o mundo. Sim, não tinham leis contra as drogas, tinha algum combate moral contra algumas, mas na maioria não. Eu vou mostrar agora aqui para quem está vendo no vídeo, o artigo que está linkado ali, que é publicado na mesma época, quando as drogas eram vendidas livremente, que mostra que a gente está mostrando um produto, né, heroína embalada por uma farmacêutica muito provavelmente alemã. Aqui o vinho de cocaína, né, feito de coca, que é aprovado aqui até pelo um padre, né? Como é que chama? Martin. Heroína, propaganda de heroína, o rótulo da heroína. Opium, também vendido aqui na farmácia com um rótulo bonitinho.
A gente pode ver aqui também o que é esse aqui. Que era vendido até para criança, era recomendado para criança que elas tomassem cocaína, né? Aqui tem, eu nem sei o que é isso, ópio também, cocaína, a gente vê essas coisas. Espero que não caçem meu vídeo por causa disso aqui, mas tudo bem. Continuando a leitura, John Gray chega a alertar contra uma utopia libertária, na qual o Estado se abstém de qualquer preocupação em relação à conduta pessoal. Mas não é com esse seu alerta ridículo que temos que nos preocupar. O verdadeiro problema são os puritanos, os moralistas, os intrometidos, os totalitários, os estatistas e todos os outros reformadores socialistas idealistas, dentro e fora do governo. Perfeito, aqui lembrou Bastiat. É isso aí. Esses são os verdadeiros perigos, porque esses puritanos, moralistas, intrometidos, totalitários, estatistas e os reformadores, né? Todos eles têm, por mais que tenham, como eu comentei acima, por mais que tenham fins nobres, estão dispostos a usar meios hediondos. E ao meu ver, ao utilizar meios hediondos, você já chegou na o pior cenário possível, né? Então, por exemplo, se seu objetivo é que ninguém tome drogas, se ao tentar atingir esse objetivo você comete assassinatos, sequestros, roubos e toda sorte de injustiças, o cenário que você atingiu foi pior. Não digo se você institucionaliza, né? Porque se fosse possível, sei lá, que você assassinasse ou prendesse um traficante de droga, acabou o tráfico de droga para sempre, utilitariamente falando, né? Esse sujeito teria chegado num lugar talvez bom, não sei, porque acabou as drogas, era o que ele queria, pronto, conseguiu. Como isso é uma utopia, as pessoas que pensam isso não sabem que combater qualquer produto que haja demanda é enxugar o gelo, né? E piorar a situação. Então, nem utilitaristas essas pessoas podem se dizer. É um utilitarista burro e com total desconhecimento da teoria econômica, né? E do funcionamento do mundo, né? Então, esses são os verdadeiros problemas. As drogas, vou continuar a leitura, as drogas de John Gray são regulamentadas, licenciadas, tributadas, monitoradas e controladas. Mas, sem um livre mercado para as drogas, sua legalização nada mais é do que um controle estatal do mercado de drogas, como o professor e psiquiatra Thomas Szasz já demonstrou. Aqui ele linka para um livro do Thomas Szasz, eu abri aqui para a gente ver onde é, mas, não é esse aqui. Esse link aqui para um livro, All Right to Drugs, do The Case for Free Market, do Thomas Szasz. Thomas Szasz é brilhante, eu não li o livro dele, mas já vi alguns vídeos e alguns outros textos dele. É muito bom, procurem Thomas Szasz aí, dão uma lida no que ele tem a dizer. Ele manda bem, tem muitos argumentos bacanas. Eu acho que a gente tem algum artigo dele aqui, depois eu vou procurar direito e aí vou acabar lendo também. É isso. Eu acabei de falar, o controle estatal ele só vai piorar tudo, e o que qualquer pessoa que queira, como eu posso dizer, que queira diminuir as mazelas, né, causadas pelas drogas, deve ser a favor de um total e restrito livre mercado delas, né? Mesmo para quê? Para a gente poder responsabilizar produtores que produzem drogas venenosas, que envenenem, como já teve muitos casos, né? Poderia simplesmente coibir e fazer com que os próprios vendedores e produtores de droga tivessem interesse em demonstrar a qualidade, atestar a qualidade dos seus produtos, né, através de agências privadas, né.
Vou continuar aqui, é o último parágrafo. O argumento de John Gray a favor da legalização de todas as drogas é facilmente refutável. Já a defesa da liberdade é absolutamente irrefutável. Sim, os argumentos que ele usa não são assim tão facilmente refutáveis, né? Todos esses argumentos que eu falei aqui no artigo são argumentos muito bons, eu acredito que irrefutáveis, né? Como ele falou no artigo do John Gray, ele diz que é esse o título, né? Que os argumentos são irrefutáveis. Eu concordo, porém, como eu mesmo demonstrei agora, pode ser que não, depende dos resultados, né? Da guerra às drogas. Se eu conseguir resultados bons para o utilitarista seria bom, mas então pela ótica utilitarista, a guerra às drogas pode ter sucesso, porque eles têm as métricas e pode estar ocorrendo algum sucesso para eles. E isso, apesar de facilmente refutável, né, como eu já demonstrei que todos os utilitaristas são realmente psicopatas e não tem nada de moral, se eles querem uma sociedade mais moral, eles estão agindo contra isso, né, ao defender que seja preso, roubado, assassinado uma pessoa que realizou alguma coisa, uma ação que eles não gostam, né, mas a defesa da liberdade, sim, é irrefutável, e nisso o Vance aqui está totalmente certo, correto. O artigo é muito bom. É um artigo curto, ficou o vídeo mais longo que eu já fiz até hoje, mas espero que vocês tenham gostado. Diga que eu vou fazer outros vídeos, obviamente nós temos muitos artigos com essa temática, né? Eu vou fazer muitos artigos ainda vou ler muitos artigos sobre esse tema, é um tema que eu gosto de discutir, eu gosto de falar, não entendam mal, esse artigo não é de maneira nenhuma, e nem muito menos meus comentários, um incentivo ao uso de drogas, apesar de eu ser um usuário de álcool moderado, né? Eu não acho que seja uma coisa que as pessoas podem aconselhar umas para as outras. Cada um tem a sua vida, calcula os riscos e os benefícios de todos os seus atos aí, calculem sempre por vocês mesmos, vão lá, pesquisem, vejam os mais que cada tipo de droga e alimento também e hábitos que vocês têm podem causar nos seus corpos, para a sua saúde, e também os benefícios que pode te dar, porque sim, é inegável, a maior mentira que existe é dizer que drogas só fazem mal, nenhuma delas, né? Eu vejo um mendigo na rua injetando heroína no frio, praticamente sem roupas adequadas, a pessoa mora na rua, no lixo, e tá lá, tá gostosinho ali no cantinho dele, com aquela droga dele. Então, eu imagino que deve estar passando na cabeça dessa pessoa para que ela esteja numa boa naquela situação. A pessoa tá aparentemente tranquila ali, curtindo uma onda na dele, num cantinho ali, sujo, com frio, sem casa, assim, uma vida deplorável, né, ao meu ver. E ela tá numa boa ali. Então, o que a droga traz deve fazer tão bem que a pessoa nem liga de estar ali. A sensação que ela sente deve ser tão boa que nem liga. Então, não se iludam, né? Drogas fazem bem. Pelo menos momentaneamente, a pessoa vai ter uma sensação que deve ser maravilhosa e inatingível de outras formas, né? Acho que nenhuma sensação deve ser tão boa quanto tomar essas drogas. E por isso que não podemos mentir para os jovens, né? Quando você for falar de drogas, fale, não, as drogas causam sensações boas, mas elas têm o seu preço, cada uma o seu. Então façam a lição de casa, se você tiver curiosidade, eu desaconselho, nunca provem drogas, eu não sou de ficar provando coisa, não, mas o que será que cocaína faz? Nunca provei, não quero saber.
acredito que seja bom, a sensação seja boa, mas não estou interessado. Simplesmente eu vi os prós e contras e não conheço os prós nem os contras no meu físico, mas não quero. Não quero. Se você quiser, estude, tenha certeza do que você está fazendo, ou tenha bastante base para fazer alguma coisa, mesmo para beber álcool. Se você nunca bebeu álcool, se eu pudesse, né? Que eu acho que a gente no Brasil já nasce já programar. Poucas pessoas que eu conheço não bebem, nunca beberam, pouquíssimas pessoas. Então acho que eu não tive muita escolha assim, né, para tomar minha cervejinha. Mas se eu pudesse, talvez eu, não sei, fosse escolher outra droga, ou nenhuma. Eu também usei durante muito tempo nicotina, graças a Deus me livrei da nicotina. Uso açúcar, sei os prós e contras, por isso que eu tento moderar ao máximo, né, o uso do açúcar. E façam por vocês, não acreditem em ninguém, façam os seus estudos. E para finalizar, muito obrigado, deixem o like, curtam o canal, divulguem o vídeo e abraço. Na próxima vez, espero que tenha mais gente ainda vendo o nosso programa. Um abraço.